Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Dev Analytics e hoje o tema é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no canal. Hoje a gente vai falar sobre Data Integration, vamos falar sobre conexão em APIs. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre PDI, Pentaho Data Integration, mais conhecido por alguns como Kettle ou por Spoon. Tá? É uma ferramenta de ETL gratuita, mantida pela empresa Hitachi Vantara, no qual muita gente utiliza mesmo, tá? Então assim, é uma das coisas que eu gostaria de ter trazido para o canal já há algum tempo, e aí como eu estou trazendo agora, eu pensei, tá, mas o que a gente vai trazer? Vamos fazer então o que o canal mais mostra, que é o que? Conexão em APIs. Tá? Então, só mostrando para vocês o que eu vou fazer aqui, tá? Eu acessei o portal covid.saude.gov.br, tá? Eu acho que muita gente já deve conhecer esse portal, que já entrou várias vezes em algumas notícias na televisão, por questões de dados que não são às vezes disponibilizados. Inclusive, eu tive alguns problemas ao gravar esse vídeo, porque aconteceu de eu estar justamente num horário onde eles estão fazendo a transição ali, a atualização dos dados, os dados ficaram indisponíveis e eu achei que estava tendo algum problema com o PDI, mas não era, na verdade era a base mesmo que não estava disponível, e aí agora eu estou gravando aqui para a gente poder verificar como é que a gente pode buscar os dados, tá? Um macete até muito legal que eu quero passar para vocês é que em alguns portais, né, como a gente fala agora que a web, principalmente as aplicações web, né, elas estão se comunicando muito protocolo HTTP, né, utilizando o conceito de microserviços, ou seja, APIs. Se vocês olharem aqui, ó, eu vou na aba de desenvolvedor aqui do meu Chrome, e aqui nessa abinha Network, vocês podem ver assim, se eu der um atualizar aqui nessa página, vocês vão ver que disparou, esse site ele disparou muitas requisições, várias requisições para vários lugares, para buscar o quê? Scripts, tanto de SEO ou até mesmo para poder gerenciar a página, os próprios chamados assets da página, que são imagens, CSS, enfim, mas também as fontes dos dados que acabam gerando essa página. E dentro dessas fontes, a gente já pode ver que tem, por exemplo, a portal geral aqui, são tudo APIs, a maioria delas abertas. Então, se vocês clicarem aqui em cada uma dessas requests, a gente vai ver o que está sendo retornado. Aqui a gente vai utilizar hoje, tá? Só para exemplificar esse conceito de consumo de APIs utilizando o Pentaho, né? Ela é um pouco chatinha de achar, mas eu já achei aqui, ó, portal município, tá? Esse portal município, se vocês olharem aqui, ele é um JSON, tá? É um padrão das APIs, tá? Existem APIs em XML e tudo, mas hoje em dia o padrão mesmo mais difundido é o JSON. E se vocês olharem aqui, ó, eu tenho cada um registro, né? Então, casos acumulados aqui para São Paulo, né? O código do IBGE de São Paulo, o nome aqui, São Paulo, óbitos acumulado, e tem um ID que eles usaram aqui também, que é o próprio nome da cidade. Então, basicamente, a gente vai consumir isso aqui. Como é que eu faço para ver como é que ele está fazendo essa chamada, né? Eu venho aqui em Readers, ó, e eu vejo para onde ele fez o request, ó. Então, eu vejo aqui que ele deu um request para essa URL. Então, eu vou copiar essa URL, tá? Eu até vou abrir aqui, ó, o Postman, ou melhor, o Insomnia. Eu usava o Postman, mas agora eu estou usando o Insomnia, porque, primeiro, é uma ferramenta muito boa, tão boa quanto o Postman, e o projeto deles é totalmente open source, então eu achei que bem legal assim, eu acho até que a interface gráfica deles é ainda mais legais, tá? Deixa eu abrir aqui só, deixa eu ver aqui Covid-19, e eu tenho aqui Covid municípios, ó. Inclusive essa é a URL que a gente vai buscar os dados, tá? Vou até dar um atualizar aqui, só para me certificar que está tudo funcionando da melhor forma possível. E agora a gente vai voltar aqui para o nosso Pentaho. Beleza. Abrindo o Pentaho, eu venho aqui nessas abinhas aqui, ó, tem o Work, Learn, Extend, Discover, e eu vou utilizar aqui essa abinha Work, mais especificamente essa opção aqui, Transformation, tá? Então a gente vai criar uma transformação.
Para a gente fazer uma requisição no Pentaho, a gente precisa usar steps. Então, vocês podem ver que aqui ó, eu tenho umas pastinhas de input, output, ou seja, input de dados, output de dados, streaming, transform e assim vai. A gente tem várias opções e cada uma delas aqui tem uma série de steps, cada uma delas com uma função específica, tá? Nesse caso, eu vou utilizar uma aqui que ela até tá aqui em História já, que é já os meus históricos. Eu vou pegar aqui essa daqui, ó, Generate Rows, tá? Ela me gera uma única linha, então eu posso gerar parâmetros, eu posso inclusive aqui, ó, já colocar o valor da minha URL. Ó. Vou dar um nome para esse campo, para essa linha, chamando URL, e vou dar um tipo para ela do tipo string, tá? Aqui eu poderia passar parâmetros, se eu tivesse uma chave, fosse uma API que tivesse aquele app key e o app secret, eu poderia utilizar aqui também, tá? Mas não é o caso, não é esse o caso, então eu vou simplesmente dar um delete select lines, tá? Aqui eu já posso dar um OK, então esse meu primeiro step já está configurado, se eu der até um preview aqui, ó, de uma linha, aqui, ó. Ó, ele gera uma linha basicamente com uma URL, então ela é um campo chamado URL e o valor. Então é uma chave valor, né? Então eu vou dar um OK aqui. Aí agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma requisição, né? Uma requisição HTTP. Para isso eu posso vir aqui em Search e escrever assim, ó, request, ou melhor, request, pode ser um request HTTP. Ou posso ir aqui no lookup, ele é um REST, então era REST. Perdão. Vamos aqui com REST. Vamos ligar esse primeiro step ao segundo, então eu seleciono o primeiro step e aparece essa opção aqui, ó. Então eu posso editar, posso configurar e aqui eu posso simplesmente ligar um step ao outro. Vou abrir essa aba REST e vou dizer o quê? Aqui eu poderia ter passado a URL também aqui, sem problema, mas eu decidi passar lá no Generate Rows. E aqui eu posso dizer, não, ao invés de passar a URL aqui, eu vou aceitar a URL a partir de um campo que está vindo de um step anterior, beleza? Então, aqui eu seleciono, está o meu campo URL. O método é um GET, então eu poderia utilizar aqui post, put, delete, enfim, mas é um GET. E aqui, embaixo aqui, vocês podem ver result field name. Eu posso nomear o nome do campo que vai ser o resultado dessa requisição, tá? Eu vou deixar como result, tá? E é basicamente isso que a gente vai fazer. Notem que aqui ó, a gente tem a aba de Authentication, que a gente pode puxar, inclusive dos steps anteriores, se tem algum tipo de SSL, se vai passar algum reader, por exemplo, um Content Type, ou um Authorization, alguma coisa, parâmetros também e assim vai. Mas nesse caso é bem simples o nosso exemplo, eu vou simplesmente dar um OK aqui. O que acontece, né? Se eu rodasse esse cara aqui, ele ia me trazer um JSON, porque se vocês olharem aqui, ó, ele é um padrão JSON. Então eu preciso fazer com que o Pentaho entenda esse JSON. Então para isso eu preciso parsear esse JSON, né? Então eu venho aqui, JSON input, porque eu estou recebendo dados, né? Eu não estou jogando, não estou gravando dados em lugar nenhum, por enquanto. E eu venho aqui e ligo esse step do REST Client, né? Eu posso até, isso aqui pode até renomear o nome, tá? Renomear o nome, né? Enfim, aqui eu posso dar outro nome, né? Eu posso dar chamada API e dar um OK, tá? Os outros steps aqui também funcionam da mesma forma. E eu vou ligar aqui ao JSON input, tá? E aqui vamos configurar esse JSON input. Aqui já é uma tarefinha um pouquinho mais chata, tá? Então eu vou dizer aqui que eu vou receber isso de um campo vindo de um step anterior. Aqui vocês já podem perceber que me aparece a URL e o result, tá? Eu vou pegar o result e aqui agora nessa aba Fields eu vou ter que dizer todos os campos que vão vir dentro dessa estrutura de JSON. Então reparem aqui que eu tenho 5 campos, né? Eu tenho um ID, né? Um underline ID. Eu posso botar outro nome aqui nesse campo name, né? Que é o campo que eu vou dizer que vai ser selecionado, né? Então não é o path,
O path já vou dizer para vocês aqui que é a estrutura do JSON, mas aqui é como se fosse um alias desse campo. Então eu poderia botar outro nome. Aqui eu vou botar um nome, mas eu vou manter o padrão aqui, né? Então é nome, code, casos acumulado, acho que até é no singular mesmo, casos acumulado, e óbitos acumulado. Beleza. Então eu tenho meus 5 campos aqui, e no path, aí sim, aí tem que ser exatamente o nome do que está lá no JSON. Então aqui eu vou dar um cifrão, que é a forma que o Pentaho, cifrão em 2 pontos, que é a forma que o Pentaho tem para mapear esse campo do JSON, e vou colocar os nomes, né? Então underline ID, aqui cifrão, 2 pontos, nome, aqui cifrão, 2 pontos, code, aqui cifrão, 2 pontos, casos acumulado, e aqui por último cifrão, 2 pontos, eu já tinha copiado esse cara, vou excluir essa linha aqui, tá? E vamos dar um OK. Feito isso, eu parseei meu JSON. Agora eu preciso selecionar dessa estrutura aqui do JSON os campos e fazer com que eles fiquem de uma forma tabular. Para isso, eu vou utilizar um step chamado select rows, select values. Tá? Então, para esse select values, eu vou ligar o meu step aqui de JSON input no select values. Tá? Vou selecionar aqui, abrir essa edição do select values, e aqui a etapa é muito simples, é só dar um get fields to select. Tá? E ele já vai selecionar todos os campos que ele veio, que ele acabou achando dos steps anteriores. Para isso, eu não preciso de URL e eu não preciso de result. Então eu posso simplesmente deletar esses campos. E aí dou um OK aqui. Feito isso, meu dado já está pronto, eu já tenho a minha chamada de API configurada, só tem um ponto aqui que eu acabei passando batido, tá? Antes de continuar. Olha só, aqui né, no meu Generate Rows, aqui, ó, isso aqui é muito importante, o limit são a quantidade de rows, de linhas que tu vai gerar. Então nesse caso, como eu só tenho uma chamada, eu não estou fazendo paginação, então inclusive isso aqui poderia ser algo que a gente poderia utilizar para paginar tudo, que a gente pode ver em vídeos posteriores, mas aqui eu vou deixar somente eu quero gerar uma linha somente, tá? Então assim, já tenho meu Generate Rows configurado, já tenho a minha requisição configurada, já parseei o meu JSON e já selecionei esses valores, esses campos e deixei eles de forma tabular. Agora eu só preciso o quê? Eu só preciso depositar isso em um arquivo. Nesse exemplo a gente vai colocar num XLS, então eu posso botar um Excel aqui, ó, Excel Output, Microsoft Excel Output. E eu vou selecionar aqui o step do Select Values e vou ligar no Excel, tá? Aqui, basicamente, vai dar o nome do arquivo, tá? Então, file name, eu vou dizer aqui COVID underline municípios. E vou escolher, tá? Uma pasta. Aqui eu vou botar no meu próprio desktop, tá? Um arquivo Excel, save. Vamos ver, OK. E agora, o que a gente precisa para rodar isso aqui, basicamente, é apertar nesse botãozinho aqui de play, tá? Dar um run. Como eu não tinha salvado essa transformação antes, ele vai pedir para eu salvar isso aqui, né? Então eu vou dizer que isso é COVID, só chamar de COVID, também no meu desktop. Vou dar um save e aí ele vai começar a buscar os dados. Então ele gerou as linhas, olha só. Fez a chamada da API, foi lá no JSON input, deu select values e agora ele está escrevendo lá no Microsoft Excel. Tá? Se eu selecionar aqui esse step e vir aqui em Preview Data, eu posso ver o que ele gerou. Então olha só, eu tenho aqui o ID São Paulo, name São Paulo, o código, o casos acumulado. Deu algum problema aqui, provavelmente porque eu escrevi o nome errado. Então vamos lá, vamos copiar aqui. Ó. Eu vou vir aqui em JSON Input, selecionar, e aqui em Fields, tá? Ó, vou selecionar Fields. Eu vou alterar aqui agora, ó, mudar aqui
e aqui também. Vamos ver se agora vai dar certo. Vou rodar novamente essa transformação. Ele está escrevendo lá no Excel. Vamos esperar ele terminar. Rodou, beleza. Vamos em Preview Data. Ó, e agora apareceu. Realmente era o campo que eu tinha acabado de escrever. Eu escrevi, na verdade, errado, né? E agora o dado veio. Então, se a gente for agora aqui, ó, vou maximizar aqui só para eu conseguir ver meu desktop. E aqui, ó, eu vou abrir o XLS e vamos ver se ele gravou certinho todos os dados lá. Abrindo o Excel. Não preciso dar o auto-update agora. E olha só, a gente já consegue perceber que ele foi lá, buscou todos os dados dentro desse microserviço que a gente achou lá dentro do portal do Covid, buscou os dados e salvou tudo no Excel. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de introdução a esse mundo de ETL, né? A essa ferramenta que é o Pentaho Data Integration, que é uma ferramenta fascinante, tá? E que eu vou trazer mais vídeos nesse canal. Então, se você gostou desse vídeo, curta, não deixa de curtir, curte aqui, assine, ou melhor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? É muito importante que você faça isso para que esse conteúdo possa ir a mais pessoas e mais pessoas consigam aprender aqui com o que eu acabo disponibilizando aqui, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente fala mais sobre Pentaho Data Integration. Valeu!